Já faz um tempo que você estuda inglês, mas sente que na hora que você vai falar o idioma, você tem que parar toda hora para ficar lembrando as palavras que você precisa usar e traduzir mentalmente aquilo que você quer falar. E aí, com certeza, você já se perguntou várias vezes como realmente pensar somente em inglês para fluir no idioma naturalmente. E é por isso que você está aqui, não é mesmo? Eu particularmente acredito que não haja nada de errado em traduzir palavras no idioma que você está estudando, né, para sua língua nativa e traduzir, né? É muito natural para mim. Eu particularmente acredito que não haja nada de errado em traduzir palavras no idioma que você está estudando para sua língua nativa. E traduzir, na minha opinião, é um processo natural que realmente faz parte aí no início dos nossos estudos em um novo idioma. E é muito natural para a gente se sentir mais seguro traduzir o que a gente está aprendendo para a nossa própria língua materna. É natural. Eu mesmo fiz muito isso no início, quando eu estava aprendendo a falar inglês, lá no início dos anos 2000, há mais de 20 anos atrás. E hoje eu faço a mesma coisa com o japonês, que é o idioma que eu estou estudando nesse momento, né? Isso acontece porque o nosso cérebro precisa linkar o novo idioma com aquele que já existe em nosso computador biológico. Acontece que, ao passo que a gente vai ganhando mais vocabulário, a gente sente a necessidade de falar cada vez mais rápido, assim como a gente faz na nossa própria língua nativa, que no caso é o português. Então, de fato, chega uma hora que para ir para o próximo nível, vai ser preciso que de fato a gente esqueça o nosso próprio idioma para pensar somente no segundo ou o novo idioma que a gente estiver estudando. E por isso que eu trago nesse vídeo 5 dicas para você parar de traduzir do inglês para o português e começar a pensar somente no idioma. Mas antes, é claro, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e também me seguir lá no Instagram, porque lá, todos os dias, você vai receber dicas extras de inglês que eu não compartilho aqui no YouTube e você vai também ficar mais próximo de mim, poder mandar as suas dúvidas diretamente para mim via direct. Então me segue lá. Então, Gui, roda a vinheta e vamos para as dicas. 1. Focando em objetos. A primeira dica para pensar somente em inglês é focando em palavras concretas, ou seja, palavras que podem ser vistas e tocadas. Palavras concretas são ótimas para a gente ganhar vocabulário e também para exercitar o nosso cérebro a pensar somente no idioma. Isso acontece porque quando a gente vê um objeto com os nossos olhos, a gente pode também imaginar esse objeto dentro da nossa mente. Então, a gente pode também ver os objetos usando a nossa imaginação. Esse exercício vai te ajudar a acelerar o processo de pensar somente em inglês. Se você vê imagens e não palavras na sua mente, ligando a imagem a um nome e não a uma palavra, você não vai sentir a necessidade de tradução. Você não vai traduzir. Então, comece memorizando objetos que você vê todos os dias e que fazem parte da sua rotina, como aqueles que você tem na sua casa, que você vê todos os dias. Essas são palavras concretas, como, por exemplo, mesa, cadeira, relógio, televisão, sofá, etc. Foca nessas palavras. 2. Traduza palavras, mas não frases. Uma das coisas que acabam cansando quem está iniciando no inglês é traduzir. Tradução, como explicado, sim, é necessário, mas o falante iniciante da língua inglesa acaba se perdendo e se confundindo ao traduzir frases do inglês para o português. É muito simples para mim te explicar isso porque em inglês existe uma estrutura totalmente diferente gramaticalmente falando, né? Ela é diferente do português, ou seja, você não consegue traduzir a frase ao pé da letra e quando você tenta fazer isso, você acaba se confundindo e demorando mais para falar. E aí é quando você acaba travando, né? Então, o meu conselho aqui para você é foque seus estudos iniciais somente nas palavras, sejam elas concretas, como eu expliquei anteriormente, ou abstratas, procurando pelos significados delas individualmente. E quando você estiver traduzindo palavras, veja cada uma delas como uma peça de um quebra-cabeça, né? Isso vai deixar esse processo mais fácil, né? As palavras, na verdade, permitem ser traduzidas, mas as frases não, pois cada idioma tem sua particularidade e individualidade na construção de frases. São estruturas gramaticais diferentes, né? E ao fazer isso, você evita perder aquele tempo traduzindo uma frase durante o diálogo, né? E aí dando uma confusão mental aí para você quando você tenta traduzir ao pé da letra, ok? 3. Repetição. Uma vez Bruce Lee disse:
Não temo um homem que desferiu 1000 socos em um dia, mas um que desferiu um soco todos os dias durante 1000 dias. Essa frase aí representa muito bem o poder da repetição. E você mesmo é a prova disso. Basta você se lembrar tudo aquilo que você já aprendeu até hoje. Ninguém sai andando no primeiro passo, consegue comer sozinho na primeira garfada ou aprender a falar corretamente com a primeira palavra dita. Não existe isso. Existe um processo. Como esperar então, que a gente seja fluente praticando o idioma somente uma vez ou outra? É difícil, né? Você consegue imaginar isso? Como tudo na vida, para a gente ter êxito é preciso ter consistência, praticando todos os dias um pouquinho, porque a excelência vem do tempo, com o tempo, e com a prática. E para você conseguir ter consistência no inglês com toda essa loucura que você vive hoje, mesmo sem ter qualquer tempo para estudar ou se dedicar ao idioma, o ideal é usar o seu tempo morto para consumir conteúdos na língua inglesa. Mas o que é isso, Saulo? O que é tempo morto? Me explica isso. Seu tempo morto é aquele onde você não produz. Pode ser uma viagem de casa para o trabalho ou do trabalho até sua casa. Pode ser também no seu momento de lazer, quando você estiver assistindo um filme ou uma série, que na minha opinião essa é a melhor. Você está tranquilo, Você pode ouvir um audiobook no idioma sem se preocupar se você está entendendo ou não. Você pode assistir, como eu falei, os seus programas, Pode ser aquelas, de preferência, as suas séries e filmes preferidas. E aí, o que você pode fazer nesse exercício é deixar o conteúdo em português, e a legenda em inglês. E aí você vai ver, como aquelas frases são formadas nos dois idiomas, Você vai ver como aquela frase, como aquele personagem fala em português, ali mesmo que esteja dublado, e como a tradução é feita na legenda, Isso vai ajudar muito o seu inglês usando aí o seu tempo morto. Você vai estar se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. E aí um exercício que você pode fazer aqui é repetir tudo aquilo que você está aprendendo. E aí você pode aí usar o Google para isso. 4. Histórias em inglês. História foi um dos canais de aprendizado que você usou para aprender português. As histórias são excelentes, pois elas aguçam a nossa imaginação e com isso a gente vê imagens na nossa mente referente àquele conteúdo que a gente está aprendendo. Então, histórias são muito importantes aqui nesse processo de aprendizagem de começar a pensar em inglês. Então, como ensinado na dica 1, quando você imagina palavras, você vê a forma que elas representam e não a sua tradução. Isso aí ajuda muito no processo de memorização de um novo vocabulário. Assim como o exercício de pensar somente em inglês. Você vai fazer os dois ao mesmo tempo, isso é muito bom. Então, se você é iniciante em inglês, faça como eu fiz 15 anos atrás, quando eu comecei os meus estudos de inglês. Foque em histórias para crianças, Consumir conteúdo infantil vai ajudar muito você na criatividade de pensar somente no idioma. Com aquela determinada história escrita, você pode, ou se não até mesmo um desenho animado. Eu fiz muito isso quando eu estava começando meus estudos de inglês, E agora eu estou fazendo a mesma coisa em japonês. Inclusive eu faço isso com os meus filhos, que eles também estão assistindo muito desenhos animados, em japonês, e eu acabo assistindo ali com eles e aprendendo muito do idioma através de desenhos, ok? Dica número 5, aprenda a memorizar 10 novas palavras de inglês por dia. Isso mesmo, a minha quinta dica aqui para você aprender a de fato pensar somente em inglês é memorizando o máximo de palavras que você puder, para que assim você tenha vocabulário. E tendo vocabulário, guess what? Imagine o quê? Você vai conseguir fazer os exercícios para pensar somente no idioma. Existem técnicas que nos ajudam a memorizar palavras. Técnicas como história, repetição, associação, exagero são apenas algumas delas, alguns desses métodos para a gente conseguir memorizar palavras de um jeito simples e rápido, tá? Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para um outro vídeo, onde lá eu falo como você pode conseguir memorizar 10 novas palavras em inglês por dia, todos os dias, e construir o seu vocabulário em 6 meses. Ok? E aí, para a gente finalizar aqui o resumo do pensamento, para conseguir pensar em inglês, você vai ter que usá-lo com uma certa frequência, através das 4 áreas do idioma, tá? Em outras palavras, você vai ter que ouvir, falar, ler e escrever no idioma para você conseguir pensar em inglês. Mas agora, nesse primeiro momento, o maior foco, na minha opinião, você deve dar para o ouvir e falar. Então, ouça muitos conteúdos de inglês tentando reproduzir aquilo que você está ouvindo, repetindo as palavras que você tiver acesso. Isso vai ajudar muito. E o recado que eu te deixo aqui é que somente a consistência após determinado tempo vai fazer com que você
realmente consiga pensar somente em inglês. Então, tenha foco, disciplina, que com certeza você vai ser um falante de inglês muito diferente nos próximos 6 meses, se você seguir essas dicas que eu te dei aqui, eu te garanto. Mas é claro que você vai ser tentado a desistir muito antes disso, né? Provavelmente você já desistiu antes e vai ser tentado a desistir novamente. Ou pode ser que tudo aquilo que eu falei aqui para você entre por um ouvido e saia pelo outro e você não vai colocar em prática. Mas aí eu te digo que essa é uma escolha que você precisa fazer para você atingir um objetivo com o inglês. Você sabe o que você quer atingir com o inglês? É muito importante que você saiba, porque isso vai dar a energia necessária para você continuar todos os dias um pouquinho, para você sempre dar o próximo passo, ok? Então, mais uma vez, eu espero de coração que eu tenha feito a diferença com você com mais esse conteúdo de inglês para te ajudar a melhorar e chegar mais próximo da fluência aí. E I hope to see you in the next video. Bye bye.